Irmãos, têm desejo pela palavra? Amém. Feche seus olhos então. Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem derramado sobre nós. O Senhor tem derramado bênção, o Senhor tem derramado, expressado o teu amor. O Senhor tem nos corrigido também nos momentos. O Senhor tem nos instruído, o Senhor tem nos exortado, o Senhor tem nos alimentado. Espírito Santo de Deus, pedimos que o Senhor continue falando aos nossos corações de forma poderosa, de forma viva, em nome do Senhor Jesus Cristo. Põe a mão no seu coração e fala assim: eu sou aquilo que sou pela graça de Deus. Você crê que você é o que é pela graça de Deus? Glória a Deus. Quero ministrar então, nós estamos começando o jejum sobre unidade, então quero falar sobre isso, sobre unidade. Eu quero fazer uma introdução e acabou que, na verdade, no outro culto, eu fiquei mais na introdução e não ministrei a mensagem que eu gostaria, mas eu gostaria de começar por essa introdução que eu falei no culto anterior. A Bíblia nos mostra que nós somos seres relacionais. E Deus expressa vida e unção e fluir de Deus através de pessoas. Você pode ver que até a criação do homem, tudo que Deus fez, Ele fez pelo poder da palavra. Deus agiu pela palavra, Deus trouxe à existência o que não havia existência pelo poder da palavra. Mas uma coisa acontece, quando o homem é estabelecido, o Senhor agora, Ele faz através do homem. E é engraçado que até a criação da mulher veio através do homem. O Senhor precisava fazer alguma coisa através do homem? Não. Mas Deus, de forma deliberada, de forma direcionada, Ele usa o homem agora para estabelecer a vontade dele sobre a terra. Antes do homem, era pelo poder da palavra, a existência veio que não tinha existência. Mas quando o homem foi estabelecido, o que foi estabelecido a partir dali, vinha sempre através do homem. Deus usando o homem. Isso mostra um Deus relacional, um Deus que vai usar gente para nos abençoar, gente para poder nos exortar, gente para nos alimentar, gente para caminhar junto. Então Deus decidiu usar eu e você. Eu posso ouvir um amém? Amém. Isso é graça de Deus, isso é bondade de Deus. Isso é no início. Você vê no final do Velho Testamento, quando o Senhor diz que os corações dos homens devem e se converterão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Novamente Deus mostrando a necessidade de relacionamento. Pais se conectar ao coração dos filhos, filhos se conectarem aos corações dos pais. Isso mostra unidade. O Novo Testamento começa, sabe de que forma? Com genealogia, mostrando algo que é geracional, algo que necessita de conexão, algo que mostra relacionamento. Não tem como você passar de uma geração para outra sem se relacionar. Então isso mostra a necessidade da unidade. Quando você encerra também o Novo Testamento em Apocalipse, você vê o quê? Deus vindo para restaurar, para buscar a igreja. Deus então mostra na Bíblia inteira a necessidade de relacionamento, de unidade, de comunhão. Deus, o que Ele vai fazer na sua vida, sempre faz através de pessoas. E eu falei no culto anterior, quero falar sobre isso também. A Bíblia fala onde 2 ou mais estiverem ali. Mas é engraçado, Deus precisa de 2 ou mais para manifestar, irmãos? Mas por que Deus fala nesse momento onde 2 ou mais estiverem? Porque Deus está falando, é necessário ter unidade para que haja manifestação. Não que Deus precise, mas se você quer experimentar de manifestação na sua vida, tem que ter unidade, tem que ter concordância. A Bíblia fala também que um reino dividido não subsiste. Ou seja, aonde tem divisão, não tem conquista. Não prevalece, não permanece. E isso é em todas as áreas da sua vida. Deus vai te dar a oportunidade de se conectar com pessoas para que você conquiste coisas maiores. Qual que é um grande problema? Talvez você esteja enfrentando dificuldades porque você às vezes está perto de alguém, mas não está conectado com alguém. Qual que é o perigo na vida da igreja? É você estar perto dos irmãos, mas não se conectar com os irmãos. A manifestação é quando você se conecta.
É quando realmente o seu coração conectou com alguém. É quando você está amalgamado, é quando você está junto. Tudo na sua vida muda. As conquistas acontecerão sempre quando houver unidade, o mesmo parecer. E é muito perigoso nesses dias nós aprendermos a estarmos pertos, mas distantes emocionalmente. Nós caminhamos lado a lado, mas nós não estamos realmente unidos num propósito. Quando você tem unidade no propósito, você vai experimentar da manifestação de Cristo na sua vida. Igreja é isso, irmãos. Igreja não é o prédio, é o coração juntos numa mesma visão, com o mesmo encargo, com a mesma disposição. Tudo será diferente. Por que casamentos não permanecem? Porque os corações não estão conectados. Vive lado a lado, mas não está conectado, não tem o mesmo desejo, não tem a mesma vontade, não tem os mesmos sonhos. Eu não estou falando que você não possa ter pontos de vista diferentes, mas a nossa direção é que determina. O nosso alvo, se a gente vai alcançar juntos, né, o cordão a corda de 3 dobras, né, aonde ela se entrelaça, e é engraçado que eu lembrei disso, uma corda, para ela ser mais forte, a terceira, alguém já fez trança aqui? Eu tenho filha, eu tenho que aprender esses negócios, deixa eu te contar. Você pega 3 porções do cabelo, e você vai fazendo uma trança, você vai juntando, só que o Senhor fala isso, que esse cordão de 3 dobras, na verdade, ele faz um símbolo quando você faz esse mecanismo, ele faz um símbolo do 8, toda vez quando você vai fazer uma trança, você está fazendo o símbolo do 8. O símbolo do 8, invertido, deitado, ele é o símbolo do infinito. Isso significa que você precisa de algo que vai trazer uma conexão permanente. Isso é Cristo. Só é possível quando você permite Deus trazer mais força dentro dos seus relacionamentos. Isso traz unidade, um só coração, um só propósito. Vida da igreja tem manifestação quando todos nós temos o mesmo alvo. Amém? Por que você percebe quando há um ambiente liberado? É porque todos nós estamos unidos em Cristo e Cristo manifestando em nós. Todas as vezes, irmãos, quando você tem essa disposição, tudo é diferente. Os irmãos que são casados sabem disso. Principalmente aqui os irmãos que são casados, você sabe o que eu estou falando. Toda vez que você tem unidade, o mesmo coração, você conquista. É verdade ou não é? Mas todas as vezes, quando um está assim, principalmente a esposa tem um feeling que é um negócio impressionante. Quando a esposa fala assim, amor, não sei, irmãos, a hora que a esposa fala, não sei, vamos pensar, vamos orar. Irmão, para tudo, pode parar. Por quê? Você precisa ter unidade, porque isso vai alcançar um resultado, o mesmo propósito. Vida da igreja é isso. Posso ouvir um glória a Deus? Então eu quero ler com você aqui alguns versículos. A palavra de Deus diz, lá em Mateus capítulo 26, os versículos 73 ao 74. Algum tempo mais tarde, os que estavam ao redor aproximaram-se de Pedro e o acusaram. Com toda certeza é igualmente um deles, porquanto o teu modo de falar te denuncia. Jesus preso, Pedro então distante, vendo as coisas acontecerem, a palavra de Deus diz que as pessoas perceberam que ele era do grupo de Jesus, discípulo de Jesus. Sabe o que identificava? Ele falava igual. Ele tinha o mesmo sotaque. Que engraçado, irmãos. É impressionante. O seu sotaque te denuncia de onde você é. É verdade ou não é? Quem é carioca sabe o que eu estou falando. Você identifica um carioca em 5 segundos. É até chegar o S. A hora que chegou o S, você sabe o que é carioca. É verdade ou não é? É igual o goiano. Manda ele falar porta. Você sabe que é goiano. O que é isso? Te identifica, sotaque te identifica. E a palavra de Deus diz que o sotaque, a maneira que Pedro falava, denunciava quem ele era. E a palavra de Deus diz o seguinte, a palavra de Deus diz, então ele começou a jurar e a pedir a Deus que o amaldiçoasse, caso não estivesse dizendo a verdade, exclamou, não conheço esse homem. Pedro caminhou junto de Jesus,
mas não se conectou com Jesus. Pastor, por que você pode falar isso? Porque na primeira oportunidade ele negou Jesus. Ele caminhou junto, mas não se conectou com Jesus. E ele fala o seguinte, que olha, eu estou falando a verdade, eu não conheço esse homem. Não estava falando a verdade, estava mentindo. Todas as vezes, irmãos, quando você não se conecta com alguém, a sua tendência é se tornar um mentiroso. Vou te provar isso na Bíblia daqui um pouco. Mas é engraçado que Pedro, então, quem que era Pedro, irmãos? Pedro estava nos eventos mais importantes da Bíblia. Você pode ver Pedro. Toda vez que Jesus ia fazer alguma coisa que era mais restrito, sempre ele levava um grupo de irmãos com ele. Pedro, Tiago e João. Ou seja, Pedro era alguém próximo de Jesus. Alguém que falava com Jesus, que era exortado por Jesus, alguém que tinha eventualmente revelações preciosas, ele era precipitado, mas você vê então que ele, embora estivesse próximo de Jesus, ele não estava unido no coração de Jesus. Ficar casado 30 anos não determina realmente que você está unido no mesmo coração. Há pessoas que são casadas há muitos anos, mas não têm unidade, não têm o mesmo parecer. São pessoas que simplesmente estão próximas, mas distantes emocionalmente. O que Deus quer fazer na sua vida e na minha vida é realmente estar conectado. Quando você se conecta, a conquista sempre haverá, irmãos. Por quê? Porque tem unidade. Sempre que você estabelece um ambiente de unidade, seja na casa, seja no trabalho, irmãos, tudo muda na sua vida. Até no seu trabalho, quando você trabalha conectado, fazendo o seu melhor, fazendo como se fosse para o próprio Deus, para o próprio Cristo, irmãos, bênçãos são derramadas naquele lugar. Vou te provar na Bíblia. A palavra de Deus diz que José do Egito, aonde ele chegou, ele prosperou. Mas tem uma coisa, tudo ao redor dele era próspero também. Aonde José do Egito chegava era próspero. Você sabe por quê? Porque ele não somente estava no lugar, ele se conectava naquele lugar. Pastor, irmãos, até preso, a palavra de Deus diz que ele tinha chaves, que o carcereiro confiava plenamente nele. Irmãos, você pode ver, e teve pessoas que chegaram lá e que foram abençoadas pela revelação de José. O que significa? Quando você tem unidade, conexão em Cristo, quando você está num ambiente unido, eu vou te falar, tudo ao seu redor é abençoado também. O seu trabalho é abençoado, a sua casa é abençoada, o seu relacionamento com Deus, as pessoas veem vida quando você fala. Quando você fala, irmãos, não é um falar comum, a revelação, pessoas são impactadas, o seu coração testifica, na hora, há algo da parte de Deus. Da onde que vem isso? Unidade. Todas as vezes que você vê unidade, você vê a expressão de Deus. Eu contei no culto anterior, vou contar. Um irmão, no meio dessa pandemia, me liga testemunhando. Pastor, preciso testemunhar. Um pastor, ele trabalha, tem uma empresa, e ele contando para mim que no meio dessa pandemia foi obrigado a ficar em casa, não podia trabalhar. E aí então, uma pessoa para a qual ele trabalhava, liga para ele e fala, fulano, eu vou te mandar uma oferta nesse tempo. E aí, quantos querem receber uma oferta aqui, irmãos? A mulher mandou a oferta, $10.000. No meio dessa pandemia, uma empresa liga para ele, fala, fulano, preciso dos seus serviços, você quer montar uma equipe para trabalhar aqui? Ele falou, quero. Chegou lá, sabe quanto que a empresa ofereceu para pagar para ele por mês? $28.000. E aí o dono da empresa chama ele novamente, fala para ele agora, fala, rapaz, eu não sei o que aconteceu, mas nós batemos todos os recordes de venda nessa empresa durante a pandemia. Ele falou, eu sei o que aconteceu, porque eu trabalho aqui, essa empresa é abençoada. Aí eu vou te falar, meu amigo, aí sabe quem ele está unido, quem ele está conectado. Se um reino dividido não prospera, então um sinal que você está conectado, haverá prosperidade.
E presta atenção, prosperidade, irmãos, não é só finanças. Prosperidade é expressar Cristo. Prosperidade é contentamento. Portas se abrem, favor derrama, multiplicado na sua vida. Pelo princípio simples, se a divisão não prospera, não subsiste, não permanece, quando você vê sinais, você pode ter certeza, está conectado com Deus, o Senhor está se revelando a Ele. Isso é graça, isso é bondade, isso é infinita misericórdia de Deus, amém? Mas Pedro aqui, irmãos, o que acontece? Ele não quis ser identificado como alguém que caminhava com Jesus. Ele não quis, sabe por quê? Porque agora corre risco. Na hora de ser abençoado, todo mundo quer falar que caminha com Jesus. Não, eu quero a bênção de Deus. Mas irmãos, eu vou te falar também, caminhar com Jesus você vai ser perseguido. Deixa eu te falar, porque a graça todo mundo acha que é ausência de problema. Eu vou te falar, o Senhor disse que nós seríamos perseguidos. Perseguição também fala, você está conectado em Deus. É porque você acha que não, o Senhor falou, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Pessoas vão te criticar, pessoas vão te perseguir, pessoas vão caluniar você, pessoas vão falar mal de você, pessoas vão atacar a sua família, mas eu quero te falar, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, as pessoas sempre vão achar alguma coisa para criticar você, ou porque é o jeito que você fala, o jeito que você anda, uma atitude sua, mas eu quero te falar, pessoas conectadas também vencerão o mundo. Mas Pedro agora ficou com medo. Pedro não quis revelar a mesma visão, não quis mostrar que estava conectado. Não tenha vergonha de mostrar que família que você pertence, não tenha vergonha de falar o Cristo que você serve, não tenha vergonha de falar as boas novas do Senhor. Não perca a oportunidade de falar de Deus, não importa para quem, não importa a circunstância, pode ser o famoso, pode ser o simples, nunca perca a oportunidade de falar de Jesus para as pessoas. Todo momento é oportunidade. Estou aqui me lembrando, eu fazendo uma viagem para o Brasil, e aí tinha um rapaz que estava indo para o Brasil, né, forte, o cara, e aí eu lembro que tinha um missionário do meu lado, tinha esse outro rapaz do outro lado, e a gente pegou uma turbulência, irmãos, até que parou um pouco, mas antigamente, se você queria ter emoção, viajava comigo, irmão, você ia ver, irmãos, toda vez. Irmãos, entrar no avião, você pode ter certeza, se o pastor Márcio estiver, o que pode acontecer no avião vai acontecer. É um negócio impressionante, graças a Deus parou um pouco com isso. Turbulência e tal, e quando acontece eu já começo a rir, porque eu já entro esperando. Estou nesse voo, o negócio vai, irmãos, turbulência começa, eu estou tentando dormir, e começou a turbulência, eu falei, eu já sei como é que vai ser. Mas irmãos, eu nunca peguei uma turbulência igual aquele dia. E o missionário do meu lado e o bombadão do outro aqui assim, ó. E nós três aqui, irmãos, na hora que começou, esse rapaz, não, ele estava do meu lado, o missionário estava do outro. O negócio começou a chacoalhar e eu com o olho fechado. E assim, às vezes quando eu fico nervoso eu começo a rir. Alguém tem isso? Eu já puxei aquele sorrisinho de lado. Tá tudo calmo. Caí, tal, aquele negócio começou a abrir os compartimentos aqui, coisas caírem lá de dentro. Não é exagero de pastor não, é verdade que eu estou falando. Verdade, não minto. Irmãos, esse cara aqui começou a passar mal. E ele queria, entendeu? E ele foi levantar, era um moço, não pode, aquela confusão, e a coisa tensa, irmãos. Irmãos, o cara estava desesperado. Nessa hora, meu amigo, eu falei, rapaz, se for acontecer alguma coisa, o que eu posso pelo menos ajudar esse rapaz aqui agora? Olhei para ele e falei só o seguinte, falei, ó, eu sou crente, eu acredito em Jesus, e o Senhor falou que Ele vai me dar a vida longa, então não precisa preocupar que esse avião não vai cair. Fala se não tem autoridade, menino. Irmãos, diante de Jesus o que eu estou falando, ele perguntou que dia que era a volta minha no avião. Uai, irmãos, o desespero de cada um responde de um jeito, aí ele queria voltar comigo. Eu vou te contar, irmãos, se um reino dividido não prevalece, não subsiste,
todos os sinais que te acompanham sempre indicarão estar conectado com Cristo Jesus. Amém mesmo? Sinais acompanharão aqueles que creem. Você crê nisso? Então essa é a unidade. E aí eu anotei uma série de coisas aqui, antes de ler os outros versículos. Pedro quis a glória, caminhar com Jesus era glorioso, você vê sinais, mas ele não estava disposto a pagar o preço. E aí às vezes a gente fala, não, mas está consumado, não tem preço mais. Irmãos, eu vou te falar, nossa salvação foi conquistada pela graça. Mas irmãos, passividade faz com que você perca muitas coisas. Há atitudes que você tem que se posicionar sim. Pedro quis a conquista, mas não teve a disposição de responder quando Deus chamou. Pedro andou com Jesus, mas não permaneceu no momento de turbulência, no momento de perseguição. Às vezes nós queremos a bênção e o êxito, mas na hora que vem a pressão a gente não permanece, a gente abre mão. Eu não estou disposto a ir até o fim, eu até gosto, mas eu não estou disposto mais. E há algumas coisas aqui, irmãos, que tem que tomar cuidado. Sou pastor, irmãos, eu recebo gente na minha casa, as pessoas choram na minha casa, as pessoas se abrem, há conflitos que às vezes a gente tem que resolver, mas sabe de uma coisa? Os meus filhos e minha esposa estão aqui para testemunhar se eu falar alguma coisa diferente. Irmãos, eles nunca ouviram a gente falar mal da igreja, e nem mal de nenhum irmão. Você sabe por quê? Porque os nossos filhos vão crescer com referenciais, mas se eles ouvirem que, não, mas a igreja é difícil, os irmãos reclamam muito, há perseguição, as pessoas não respondem. No dia que o meu filho tiver escolha, ele vai falar, pai, eu não quero ir não, porque eu sempre ouvi o senhor falando que igreja é difícil demais, que andar com os irmãos é problema demais. Não, mas porque fulano é problemático. Irmãos, cuidado, porque se você ficar falando mal das pessoas, o seu filho, que às vezes não tem maturidade, vai achar que essa é uma verdade, e ele vai falar, o dia que você falar, meu filho, você precisa buscar mais a Deus, ele vai falar, pai, por quê? O senhor sempre falou que não era. Igreja não precisava ir. Igreja, irmãos, é manifestação de Deus. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Então cuidado com o que você fala, porque você precisa perceber que você está alimentando. E alimente unidade, mostre o caminho que os seus filhos devem andar. Irmãos, isso é glorioso. Esses dias eu e minha esposa estavam conversando, a gente foi almoçar na casa de uma família. Irmãos, pode me convidar para um almoço? Sério, irmãos, eu vou. Não, por favor, eu vou. Dia de domingo, então, eu fico procurando onde ir. Pode me chamar, irmãos, e eu vou na maior cara de pau. Eu, minha esposa e meus 3 filhos. Pode ter certeza. A gente foi almoçar, o irmão me chamou de última hora, ele achou que eu não ia aceitar, eu falei, estou lá. Eu acho que ele pensou com a esposa, não, vou chamar o pastor, mas acho que ele não vem não. Na hora que eu falei que eu ia, até ele assustou, você vai? Eu falei, vou. Chegamos lá, depois que a gente saiu, a gente falou, incrível, irmãos, que família abençoada. Eu falei isso para eles, irmãos, que família abençoada, que povo abençoado. Sabe, e você vê, por que você vê isso? Porque você vê a expressão de Cristo, aonde há unidade, a bênção, a conquista. Isso é diferente, irmãos, mas aonde há divisão, sempre há peso, sempre há problema. Pedro, é impossível ter edificação da igreja se você tem uma visão diferente. Você não consegue edificar nada. Caminhar em unidade é encontrar pessoas que te encorajam nas dificuldades e que te exortam nos tropeços. Caminhar em unidade, eu estou disposto, nos momentos difíceis, me abrir para alguém me corrigir. Eu estou aberto a ser exortado. E eu não vou ter vergonha se me identificarem. Irmãos, casais, sabe o que eu vou te falar? Casal, com o passar dos anos, eles começam a ter expressões iguais. Eles têm brincadeiras parecidas, eles falam algumas coisas parecidas, coisas que... Por quê? Porque realmente tem essa unidade, você não sabe nem quem pegou a mania com o outro. Mas também, um casal maduro se abre para ouvir quando está errado. Casal maduro, se bem que na minha casa eu não tenho esse problema, porque eu não erro. Quando eu erro a cada 43 anos... Minha esposa, ela tem total liberdade de falar comigo.
Mas quando ela também erra, eu tenho liberdade para falar com ela. Caminhar junto, caminhar em unidade, não é ser acima dos erros, mas é se abrir quando você erra. Caminhar em unidade é se abrir para ser exortado pelo irmão, é permitir que o Espírito Santo de Deus te guie. É quando tropeçar, é saber que tem alguém lá para me ajudar, não vai me abandonar. A unidade não é para abandono, a unidade é para levantar o abatido. A unidade é para levantar quem está cansado. A unidade é para fortalecer quem está passando por dificuldade. É ter iniciativa, é ser proativo. Aonde há unidade, irmãos, sempre vai ter um ambiente de Cristo. Você percebe quando você entra numa casa, percebe ou não percebe? Tem casa que você entra, você vê vida fluindo, você vê glória fluindo, porque tem unidade. Abra a sua Bíblia, lá em 1 Coríntios capítulo 3, dos versículos 1 ao 9. A palavra de Deus diz: irmãos, não lhes pude falar como espirituais, mas como carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. Isso aqui é uma igreja dividida, irmãos. Olha a situação de uma igreja dividida. De fato, você ainda não estão em condições, porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês. Vou te falar aqui, o primeiro princípio aqui. Aonde tem divisão, sempre tem inveja. Aonde tem divisão, sempre tem inveja. Sabe por quê? Porque ninguém reconhece que alguém pode ser usado por Deus. Saul com Davi ficou com inveja. Houve o quê? Divisão. E eu vou te falar, irmãos, às vezes você está dividindo coisas que Deus está estabelecendo. Mas a sua inveja não aceita alguém ser mais capacitado, alguém ser melhor, alguém agir melhor. Glória a Deus pela vida do pastor Paulo. Ele é muito melhor pastor do que eu. Mas a inveja pode te afastar dos Paulos que Deus traz. Mas quando tem unidade, a inveja não pode ser a inveja não é um impedimento. Aonde tem unidade, a inveja é vencida, Satanás é vencido. Aonde tem unidade, o espírito de competição não existe. Aonde tem unidade, que você seja exaltado, que eu seja o menor, eu quero te servir, meu irmão. Esse é o ambiente de Cristo. Mas quando tem divisão, irmãos, sempre tem inveja, sempre tem competição, sempre tem comparação. Você já viu lugares assim? Você chega, todo mundo está competindo um com o outro. É quem canta melhor, é quem faz melhor, é quem é mais próximo do pastor. É uma competição, é uma coisa maligna. Aquilo não procede de Deus. A unidade elimina todo o vírus da inveja. E Paulo exorta: olha, eu não consigo nem falar para vocês que deveriam ser espirituais. Eu estou falando para vocês porque vocês são carnais. Essa divisão promove inveja. Cuidado com o seu coração. Tem gente, fulano comprou um carro. Não, agora eu vou comprar um carro melhor do que o dele. Fulano viajou para a Europa. Eu vou viajar agora para a Europa, para o Brasil e vou para a Ásia. É uma competição, é algo que não para. Sabe, é uma necessidade de mostrar que você é sempre o melhor. Presta atenção. Quando você acompanha, está conectado em Cristo, Ele mesmo te exaltará no momento certo. Você crê nisso, irmãos? Eu creio no que eu estou te falando, irmãos. Estou falando da boca para fora não. Senhor, sonda meu coração. Eu creio que num ambiente que tem honra, que tem conexão, que tem unidade, sempre haverá glória e poder de Deus. Eu creio. A palavra de Deus continua dizendo: porque visto que inveja e divisão entre vós não estão sendo carnais e agindo como mundanos, pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, então estão sendo mundanos. Afinal, quem é Apolo? Quem é Paulo? Ou seja,
Nós não estamos aqui para defender uma bandeira natural. Nós não estamos aqui para poder levantar algo em função de alguém. Nós somos cooperadores de Cristo. Então não é Paulo, não é Márcio, não é Marcos, não é Alex. Quero te falar, é Cristo nessa igreja. O que vai definir realmente, irmãos, é quando nós mudarmos o nosso coração e parar de termos só preferências naturais. É normal que você goste mais de um do que o outro, isso é normal. É normal que você goste mais das pregações do pastor Paulo do que das minhas. Isso é comum, isso não é problema. A questão é, eu vejo Cristo nele. Isso é que vai mudar, essa é a unidade, essa é a vida de Deus. Amém mesmo? Você está falando um amém convicto, irmãos? Quero declarar em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando eu era pequeno, eu lembro de uma família que ficava uma competição entre os pais, isso na minha frente. Fulano, quem que você gosta mais, do papai ou da mamãe? Cala a boca vocês dois. Como assim você gosta mais do papai e da mamãe? Esse espírito de divisão, uma hora realmente ele vai querer ter preferências, meu filho. Cuidado. Se você fica ensinando esse tipo de caminho para os seus filhos, uma hora é assim que ele vai ter. Cuidado, irmãos. Cuidado com o que você tem alimentado seus filhos. Cuidado da maneira que você trata seus filhos. Tem uma outra coisa, parentes. Para de ficar contando para seu filho. Vou contar até 3 para você parar com isso, menino. 1, 2. Irmão, deixa eu te contar. Você não faz isso porque o mundo não é assim. A vida não é assim. Cristo não é assim, ele não fica numa contagem para você, porque todas as vezes ele vai ficar esperando alguém contar, e se alguém não contar, ele vai continuar no erro. Só fale uma vez e seu filho te obedece em nome do Senhor Jesus. Fecha parênteses. Estamos terminando, irmãos. Já era para eu ter terminado, segundo o cronômetro aqui. Afinal de contas, quem é Apolo, quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Paulo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. A obra de Deus não depende somente de você, no final é Cristo. Deus mostra então aqui uma necessidade de uma obra geracional, de uma obra em unidade. Só se torna uma obra geracional quando tem unidade. Eu falo para a próxima geração fala para a próxima geração. É assim que o Senhor, e Cristo operando o querer. Pode ser Paulo, pode ser Márcio, pode ser Marcos, mas no final é sempre Cristo. Unidade, irmãos, é para expressar Cristo no final das contas. Unidade no louvor é para expressar Cristo. Seu casamento, a unidade do seu casamento é para expressar? A unidade com seus filhos é para expressar? Nós nos reunimos aqui em unidade para expressar? O seu trabalho, você trabalha em unidade para expressar? Percebe que tudo que tem unidade é para expressar Cristo? Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos, quero te falar, pastor, cheguei até aqui, mas a minha vida é uma divisão. Cheguei até aqui, a minha vida é um grande problema. Cheguei até aqui, a minha vida é só divisão e perda. Eu vou te falar uma coisa. Quando Jesus ressuscita, Ele manda chamar a Pedro, o que o abandonou, o que o negou. É Deus dando a oportunidade de restaurar. E agora é o seguinte, Pedro responde. E sabe o que acontece? Pedro é instrumento para a conversão de mais de 3.000 pessoas. A sombra de Pedro agora cura. Pedro agora anda com os discípulos perto. Pedro entrega a vida. Sabe o que significa? Embora você tenha vivido uma vida sem união, desunido, com várias perdas, eu quero selar na sua vida agora que você está conectado em Cristo e Cristo em vocês, e que a partir de agora, tudo que empreender, haverá o selo e a multiplicação e a vida do Cristo na sua vida. Eu quero declarar, meu irmão, que aonde você chegar, a glória vai chegar.
Quando você abrir a sua boca, as pessoas verão, tem vida de Deus, a unidade de Cristo. As pessoas vão nos identificar, falar: ô, deixa eu te falar, você é daquela igreja lá? Não é uma nomenclatura não, é porque os irmãos quando caminham juntos, vocês vão falar iguais, até os cariocas vão falar a porta. Olha lá, ó, deram uma olhada um ali para o outro, falando: nem tanto, né, pastor? Nem tanto. Ou senão eu que vou falar: tudo bem com vocês? Aí sim, agora é glória a Deus. Mas eu preciso te falar uma coisa. É engraçado que muitas vezes as pessoas, às vezes, sem me conhecer, elas perguntavam: nossa, você parece uma pessoa. Aí quando ela falava aquela pessoa, nós caminhamos juntos aqui como igreja. Olha que coisa linda. Deixa eu te contar uma coisa. Filho, quando ama o pai, não tem vergonha do pai. Alguém uma vez brincou comigo: nossa, pastor, você chama todo mundo de mano. Eu também chamo agora, pastor. Mano, ô mano. Você sabe uma coisa? Filho não tem vergonha do pai que tem. Espero que vocês não se envergonhem de mim, irmãos. Eu quero poder dar testemunho para vocês, em nome do Senhor Jesus, para que vocês não se envergonhem de mim. Que Deus possa me guardar, me livrar de todo o mal, para que vocês não se envergonhem de mim. Eu quero poder dar testemunho. Sabe por quê? Aonde há unidade, a bênção de Deus. Feche seus olhos. Jesus, muito obrigado, porque nós falamos iguais. Apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores. Nós não temos vergonha, Senhor Deus, de imitarmos, de sermos parecidos, porque nós somos imagem e semelhança de Cristo. Senhor Deus, guarda esses homens e essas mulheres. Eu abençoo a sua casa. Eu declaro casa de paz, casa de harmonia, casa de unidade no mesmo coração. Eu declaro células vivas, com o fluir de Cristo. Que você possa encontrar, meu irmão, na unidade, na graça de Cristo, pessoas que te exortem, exortações que vinham do alto, mas que vocês permaneçam, porque é manifestação de Cristo. Cristo disciplina, Cristo corrige, Cristo remove, mas Ele faz isso porque você está unido nele. Não tenha medo, confie em Deus, descanse em Deus. O Senhor está trazendo no seu coração aqui agora, em nome do Senhor Jesus, um ambiente de unidade. Se você está com seu cônjuge, gostaria que você desse a mão para ele ou para ela. Se você está perto dos seus filhos, se você é solteiro, segura na mão de Deus. O Senhor é contigo. E pede para Ele: Senhor, mas eu sei que o Senhor é comigo, mas manda a outra parte do cordão, Senhor Deus. Gostaria que você orasse, falasse para Jesus: Senhor, eu quero ter o mesmo coração que o meu cônjuge, eu quero caminhar em unidade. Você que está com a sua família, fala para Jesus: eu quero caminhar em unidade com a minha família. Você que é membro dessa igreja, fala: Senhor, eu quero servir ao Senhor com intensidade nessa igreja. Espírito Santo de Deus, Pai, eu te louvo. O Senhor está levantando pessoas com aliança entre nós. O Senhor está levantando homens e mulheres com aliança, gente que permanece no meio da crise, gente que permanece nesse país que se entrega pelo dinheiro. Nós queremos nos entregar pela palavra, nós queremos ser renovados na palavra, nós queremos ser alimentados na palavra, nós queremos andar em unidade. Quando nós formos um, as pessoas verão, Senhor. Eu e o Senhor, nós somos um, pessoas se converterão. Você vai chegar, irmãos, e você vai abençoar os lugares que você trabalha. A unção de José é sobre você, a bênção do Senhor é com você. E se você andou derradeiro,
distante, eu quero te falar, sem nenhuma acusação, Deus está restaurando você agora. Espírito, e eu quero te incentivar. Se você teve algo que você se afastou de alguém, e por algum motivo você quer aproximar dessa pessoa, manda um recado, fala: eu quero estar próximo de você, não afasta de mim não, eu necessito, eu preciso de você. Espírito Santo de Deus, eu declaro, aonde quer que você esteja, online, aqui, em qualquer lugar, que o Espírito Santo de Deus está selando você, curando você, restaurando você. E o selo que você vai perceber disso é que portas começarão a se abrir de forma miraculosa. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, casamentos restaurados. Eu declaro filhos que estavam distantes da presença de Deus, retornarão, porque o seu coração está conectado em Cristo. O Senhor te livra do mal, guarda a sua casa, prospere os teus caminhos. O Espírito Santo é com você. Quantos creem, diga amém. Você crê de verdade? Quantos creem que essa palavra foi para você? Então eu quero que você viva e desfrute a unidade de Cristo Jesus. Aleluia, irmãos.